Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre consagração. Você entende sobre esse assunto? Você é uma pessoa que é consagrada a Deus ou que já se consagra ao Senhor? Se você ainda não entende sobre isso, então essa aula ela vai te ajudar a entender. Se você já entende, ela vai ampliar um pouco mais o seu conhecimento. Se você ainda não pratica, eu tenho certeza que ela vai despertar em você o desejo de se consagrar ao Senhor. Às vezes achamos que é algo do outro mundo, né? Algo que jamais nós conseguiremos fazer. Mas tem um texto bíblico que eu quero iniciar lendo que nos ajudará muito para a gente poder desenvolver a aula de hoje. E ele está em Êxodo, capítulo 40, versículo do 9 em diante, que diz o seguinte: Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o juntamente com tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar, e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagra-o para mim servir como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-o com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração pós geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenara. A Bíblia como um todo, ela fala sobre consagração. E esse último versículo, ele é importante para que possamos entender sobre a aula de hoje. O fato é que alguns não querem fazer conforme o Senhor tem ordenado através da sua palavra. É fato que existem muitos mitos com relação à consagração. Mas nós podemos entender o que é consagração na Bíblia? Como se consagrar a Deus? Qual a diferença entre consagração e jejum? Nesse estudo, você vai entender sobre um pouco mais daquilo que você já sabe, ou aprenderá, como eu falei no início, do que de fato é consagrar ao Senhor, é viver consagrado ao Senhor, entender sobre isso. Então vamos lá? O que é consagração? De forma geral, consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Portanto, todo cristão que decidiu viver em santidade, de certa forma já está consagrando, se dedicando a sua vida a Deus. Na Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de consagração. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente entender. Então, já sabemos que a consagração é separação para Deus. É ser separado, é separar algo, separar alguém. Número 6. Consagração de certos dias do ano ou da semana. Em Neemias capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte: Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, ou a alegria do Senhor é a nossa força. Esses são os dias de festas religiosas importantes para o povo de Israel no Antigo Testamento. Geralmente, nesses dias, as pessoas evitavam toda espécie de trabalho para dedicar-se totalmente a Deus.
Um exemplo de dia consagrado ao Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, é a importância de guardar o sábado. Nos dias de hoje, nós cristãos entendemos que não devemos guardar apenas o sábado, mas todos os dias da semana, eles pertencem ao Senhor. Isso porque todos os nossos dias devem ser dedicados ao Senhor. Não é sobre isso que eu quero falar, mas é importante, se faz necessário por causa da leitura. Deus, de fato, separou um dia e era o sábado. Porque se ele não separasse um dia para ele, para que o povo não trabalhasse e tivesse um tempo de descanso, esse povo nunca pararia de trabalhar. Então você que está fazendo essa aula, assistindo essa aula, tenho certeza que você já pensou em ter 2, 3 empregos, ou talvez até tenha. Eu não estou falando que você não deva ter. Eu estou falando se você está tendo tempo para Deus. Eu estou falando se você está tendo tempo para você mesmo, para um tempo de descanso. Eu estou falando se você está tendo um tempo para a sua família, para desfrutar para aquilo que você trabalha constantemente. Se você está tendo condições de desfrutar daquilo que você buscou ter. Pare para pensar sobre isso. O sábado na Bíblia era a sombra de alguém. Por mais que você possa separar um dia para descansar, nunca haverá esse descanso. Sempre tem alguma coisa para fazer. Por mais que você decida ter um dia para não fazer nada, mas quando chegar o outro dia, é como se você não tivesse descansado. O sábado era uma sombra, falava sobre alguém. Jesus é o nosso descanso. É nele que você precisa descansar. A tua alma precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa ter um dia que você trabalha para Deus. Há quanto tempo você não evangeliza? A igreja, lógico, separa o domingo para uma evangelização, algumas igrejas. Mas você não precisa ter só o domingo para evangelizar. Se você pode separar um dia da semana e dizer assim, eu vou entregar isso para visitar alguém, para visitar um irmão que está enfermo, ou que não seja um irmão de igreja, mas eu quero lá fazer uma visita num hospital para alguém. Eu quero orar, vou levar o óleo da unção, eu vou ungir essa pessoa. Eu vou consagrar essa pessoa a Deus para que Deus possa agir na vida dela, seja através da oração ou através da medicina, através de um médico. Dedicar um tempo para Deus. Nós temos 2 horas de culto e às vezes algumas pessoas elas têm dificuldades de que o culto passe um pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, para algumas pessoas isso já é a morte. Não vou mais para essa igreja, vou sair dessa igreja porque o culto demora. Mas eu quero te perguntar, qual é o dia da semana que você está dedicando a Deus, que você separa? Meu Deus do céu, só porque o culto ultrapassou um tempo. Não, mas a Bíblia diz que tem que ter ordem e decência. A gente pega um versículo isolado para reclamar do tempo do culto. Deveria haver alegria no seu coração de estar na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas que estão nas igrejas repetindo esse versículo, mas quando estão na casa do Senhor, estão inquietos, olhando para o relógio, não vendo a hora logo de acabar aquele louvor. O louvor está demorando, a pregação está demorando. Eu acho que você ainda não... Eu acho que você caiu da graça de Deus. Eu acho que você não está entendendo o que de fato é estar na presença do Senhor. Reveja a sua vida cristã através dessa aula. E comece um novo tempo com Deus.
Tenha prazer e alegria de se consagrar, de estar na presença do Senhor, de estar buscando a vontade de Deus. Como se consagrar? Você pode perguntar isso para mim. Levítico capítulo 20, versículo do 7 ao 8 diz o seguinte: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem. Eu sou o Senhor que os santifica. O simples fato de dedicar a sua vida a Jesus da forma correta já é um ato de consagração. Olha que a palavra nos ensina: consagre-se, porém sejam santos, separados ao Senhor. Você pertence ao Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus desse século. Separação, um ou outro vai pedir isso, não tem como. As pessoas que são consagradas em um terreiro, em uma casa de caboclo, em um centro espírita, quando elas são consagradas a uma entidade, elas não permitem que ninguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Por quê? Porque aquela cabeça, eles são consagrados ao Senhor. Então aquela cabeça pertence a uma entidade. E só quem pode colocar a mão sobre aquela cabeça é o pai ou mãe de santo daquela entidade. E as pessoas respeitam isso. E nós que servimos a Cristo estamos perdendo essa importância. Devemos ser um povo separado, exclusivo, de boas obras. Nós somos, em Cristo Jesus, nós somos o Israel de Deus, um povo santíssimo, separado, zeloso de boas obras. Então, quando você entende sobre tudo aquilo que é consagrado a Deus, você começa a ter temor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, isso significa que o seu corpo pertence a Deus. Que você se preocupa com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, com aquilo que você está se alimentando a sua alma e o seu espírito. Além de consagrar a sua vida a Deus, você também pode consagrar seu ministério, seu trabalho, sua casa, sua família, tudo que pertence a você. Em outras palavras, se você dedica o seu trabalho e os frutos desse trabalho a Deus, você está consagrando o seu trabalho ao Senhor. Se você dedica a sua família ao Senhor, através do ensino da palavra, intercessão e jejum, de certa forma, você está dedicando sua família a Deus e assim por diante. Portanto, tudo aquilo que você dedica a Deus, você está consagrando ao Senhor. Na prática, consagrar a sua vida a Deus significa evitar toda espécie de pecado, buscar a Deus em oração todos os dias, conhecer a palavra do Senhor e procurar praticá-la da melhor forma possível. Portanto, toda pessoa que decide dedicar a sua vida a Deus deve seguir todos os passos citados acima. Precisa ter tempo de leitura, precisa ter tempo para jejuar, e é você que faz esse tempo, não é Deus. Não ore pedindo: Senhor, me dá um tempo para que eu jejue. Essa administração é tua. O tempo pertence a Deus, sim, mas Ele entregou o tempo da sua vida, do seu dia, nas suas mãos. Então cabe a você administrar. Quando você quer sair, quando você quer passear, quando você quer fazer uma viagem, você se programa. Não é diferente você ter um tempo de consagração, não é diferente de você ter um tempo da leitura, da palavra e de tudo aquilo que você precisa.
Você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Você precisa jejuar. Você precisa se consagrar. Nós temos também a consagração de bebês ao Senhor. Quando uma criança nasce, ela é levada ao templo. Aqueles que são cristãos praticam isso. Ou a pessoa, às vezes, ela não frequenta a igreja, mas elas querem consagrar ao Senhor. Isso é muito sério. Eu penso que os pais precisam saber primeiro o que eles estão fazendo. Sabe, eu dou até uma dica, eu dou até um conselho. Eu acho que todo pai, toda mãe, sei lá, quem seja que quer consagrar o seu filho ao Senhor em uma igreja, precisa ter uma ministração antes, para entender melhor o que estão fazendo. Por quê? Porque algumas pessoas estão só apresentando, mas não estão consagrando. Levam numa igreja porque tem medo de que aquela criança morra pagã, como isso é falado em outras religiões. E se aquela criança morrer pagã, ela não vai para o céu. E aí nós vamos e corremos para uma igreja, eu quero apresentar o meu filho. Muitos falam até isso. E muitos falam até dessa forma, eu quero apresentar o meu filho. Na realidade é consagrar o meu filho ao Senhor. Porque aquela criança foi dada aos pais para que ele cuide. Mas ela pertence ao Senhor, como Ana fez. Ela sabia que Samuel pertencia ao Senhor. Sansão foi gerado para uma obra também específica, para ser juiz. A mãe dele não podia ter filhos. Isaac, humanamente, não poderia nascer, mas ao nascer foi consagrado ao Senhor. Tinha um propósito de Deus para a vida deles. Então, precisamos entender sobre isso. E o próprio Jesus, ele não só foi apresentado ao templo, apresentado ao sacerdote que estava lá, ou à profetisa Ana que estava lá, mas ele foi consagrado ao Senhor. Muda todo o sentido. E quando um pai, uma mãe, alguém que consagra os seus filhos ao Senhor, um avô, uma avó que consagra os seus netos ao Senhor, eles habilitam no mundo espiritual, no mundo físico, algo importante sobre a vida dessa criança. E eu quero fazer essa leitura com você sobre o próprio Jesus, que está em Lucas capítulo 2, versículo 21 em diante, que diz o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Jesus e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como estava escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e a elevação de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição,
de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando de dia e de noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É importante você entender o finalzinho. O menino crescia e se fortalecia. Por quê? Porque ele foi consagrado a Deus para algo. Ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria do céu, porque ele foi consagrado, não simplesmente foi apresentado, mas ele foi consagrado a Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Graça sobre graça, e ele ia cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Você que um dia apresentou o seu filho em uma igreja, talvez não tenha tido total entendimento daquilo que você fez. O seu filho, a sua filha pertence ao Senhor Jesus. Você deve educar, você deve cuidar, você deve fazer tudo que se faz necessário como uma mãe e um pai tem que fazer pela vida de um filho. Mas você não pode esquecer daquilo que você fez um dia diante da igreja, diante do Senhor. Se de fato você consagrou o seu filho, se de fato você disse que Jesus é o Senhor do seu filho, então você precisa buscar em oração, você precisa saber o que Deus quer com a vida deles, de que forma o Senhor deseja que você os conduza nessa terra, o que Deus tem para ele, seja de um lado profissional ou mesmo ministerial, e você deve ajudá-los. Assim como Maria e assim como José eles fizeram, você também precisa fazer. Ajudá-los a promover aquilo que Deus deseja realizar, não só na vida deles, mas também através da vida deles. Não crie os seus filhos para o mundo. Tire essa ideia errada. Eu gerei filhos para o mundo. No mundo há perdição. Você gerou seus filhos e consagrou ele para Deus. Eles vão viver nesse mundo, vão crescer nesse mundo, vão trabalhar, vão casar, vão fazer tudo o que se faz necessário, mas tudo isso glorificando a Deus segundo a vontade do Senhor. Consagrar uma criança, um bebê a Deus, precisa entender que está fazendo um compromisso de educar essa criança nos caminhos do Senhor, de acordo com a Bíblia Sagrada. Você deve ler a Bíblia para os seus filhos, mesmo eles sendo pequenos. Eles precisam ouvir a tua voz, eles precisam ouvir a leitura. Se você está grávida, você que serve ao Senhor, pertence ao Senhor, ou mesmo que não frequente uma igreja evangélica, pegue a Bíblia, leia um texto bíblico. Você fazendo isso, o bebê que está no seu ventre, ele vai começar a ouvir as palavras de Deus. Ao ele nascer, mesmo sendo bebê, enquanto você coloca ele ali para dormir, e aí a maioria tem o costume de cantar, que tal também colocar versículos bíblicos para que ele possa ouvir? Fazendo isso, você vai educar desde pequenininho no caminho que ele deve andar. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte, que você deve ensinar com persistência aos seus filhos, que você deve conversar com ela sobre aquilo que se diz
a respeito da palavra de Deus, você e eles estando sentados, deitados ou caminhando em todo o tempo, você precisa ensinar a palavra de Deus. A consagração de um bebê na igreja não elimina o direito de escolha da criança apresentada. Ela não elimina isso. Por isso, quando a criança chegar em certa idade, ela mesma vai decidir de forma consciente se vai ou não permanecer nos caminhos do Senhor. E caso a resposta seja sim, que ela quer, a mesma será encaminhada para um discipulado, uma preparação para o batismo nas águas, para o conhecimento da palavra. E isso requer que o pai ou a mãe, que os pais façam isso, encaminhem seus filhos. Lógico que é uma decisão, sim, sempre haverá uma decisão. Eles vão escolher, mas que o seu trabalho, que o meu trabalho seja sempre de impulsioná-los a viver com o Senhor e para o Senhor em todo o tempo. Espero que com essa aula eu tenha te ajudado um pouco mais a entender sobre consagração. Seja uma pessoa consagrada ao Senhor. Seja uma pessoa separada para o Senhor. E não significa que sendo consagrado, separado para o Senhor, não significa que você não vai a um cinema, que você não vai a um restaurante, que você não vai a uma praia, que você não pode isso ou aquilo outro. Quando uma pessoa ela se separa para o Senhor, o próprio Espírito Santo diz o que ela tem o que fazer, como deve fazer. E aí você começa a entender que você está num ambiente específico, mas que você não pertence àquilo, que você não pertence àquele lugar. Você está conversando com as pessoas, mas que você pertence ao Senhor. E aí, onde você estiver, você vai levando o entendimento, você vai levando as boas novas, você vai fazendo a diferença. Que você continue se consagrando ao Senhor, que você se separe para o Senhor. Você é escolhido, separado para uma boa obra. Você faz parte de um povo zeloso e de boa obra. Não esqueça disso e eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.